O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos consagrados da comunidade Coração Fiel, tão querida de tantos e cada um de nós, uma alegria poder mais uma vez me fazer presente neste lugar. Também aqueles que nos acompanham através do Sistema Coração Fiel de Comunicação, aqueles que nos acompanham lá no Ceará ou outros lugares do Brasil que assim estiverem acompanhando, talvez até mesmo o Padre Delton, uma alegria estar nesta comunidade, neste dia tão especial, onde celebramos o grande santo São Filipe Neri, dentro de um tempo também muito especial, que é o tempo de Páscoa, e está aqui o Círio Pascal, que nos recorda esta luz do ressuscitado, e caminhamos não com um Deus morto, mas um Deus vivo, e que nos revive também na nossa chama da esperança, também, claro, dentro de um ano tão especial, ano jubilar, essa esperança que move os nossos corações no Cristo ressuscitado, que nos devolve a vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma saudação a todos, com muita alegria. Me permitam um texto previamente elaborado, e vou tentar hoje não falar tanto para que nós possamos rezar um pouco ao final desta homilia, porque entendo eu que a palavra proclamada, ela precisa também ser rezada para que ela possa cair de um modo mais concreto em nosso coração. Enquanto rezava ao preparar esta homilia, Deus me pedia mais isso, mais oração do que palavra nesta noite. Hoje celebramos com alegria a memória de São Filipe Neri, esse homem extraordinário conhecido como o Santo da Alegria. Daí eu te pergunto, você está triste por alguma situação? Que esta Santa Missa traga esta inspiração de Filipe Neri, alegria para o teu coração, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Este santo viveu intensamente a presença e a ação do Espírito Santo, e com ele refletimos este pequeno, mas poderosíssimo trecho do Evangelho segundo João, acabamos de ler agora há pouco. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o começo. Nós olhamos então o que esse texto está nos trazendo e o contexto em que ele se inseria. Jesus está ali na Santa Ceia, está preparando os discípulos para não tê-lo mais na sua presença física. Próximo domingo nós vamos celebrar a solenidade, a grande festa da Ascensão, onde o Senhor sobe ao céu, mas ele diz: não vos afasteis de Jerusalém, porque dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo e no fogo. Esse Espírito prometido, nós estamos nos preparando, nos encaminhando para a grande festa de Pentecostes. É um discurso de despedida, sim, ele sabe que a sua hora chegou, por isso prepara o coração dos discípulos para o que virá. E o que virá, a sua paixão, morte, a sua ressurreição,
mas também depois a sua ascensão, a sua subida ao céu, para que assim os discípulos não estejam órfãos, mas caminhem sob a guia deste Espírito que conduz a igreja nestes mais de 20 séculos. Os discípulos estão prestes a ser lançados em um mundo hostil, um mundo que odiará a verdade, porque não quer ser iluminado por ela. Mas Jesus não os deixa sós, Ele promete o Paráclito, o Defensor, o Espírito da verdade. Este Espírito virá dar testemunho de Jesus e sustentar os discípulos, para que também eles sejam testemunhas corajosas. Se acompanhamos um pouco mais o texto, compreendemos que é o Espírito que transforma estes discípulos, grande maioria deles de pescadores medrosos, em homens corajosos, em apóstolos intrépidos. Como não pensar um Pedro, aquele Pedro que era frágil, mas que de um homem que negou 3 vezes, chega a ponto de dizer depois: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Então, homens frágeis, Paulo depois vai se apresentar como um grande, mas que Deus, quebra a cara dele, envia luz, faz Paulo ficar cego, faz cair do seu cavalo, quebra o seu orgulho, e agora sim, esse orgulho quebrado, eu quero você do meu jeito, Paulo. E Paulo, intrépido evangelizador, e não tem nem necessidade de falar aqui das 13 cartas, o quanto bem nos faz ainda hoje. Homens medrosos em apóstolos intrépidos. É o Espírito que transforma homens inseguros em mártires e missionários. O mesmo Espírito que agiu no início da igreja, continua a agir na história. E agiu, de fato, de um modo muito grande na vida de São Filipe Neri. Um santo que poderíamos dizer um dos grandes. Grande místico, mas sem perder esta mística, um santo que gostava de contar piadas. Um santo que provocava o riso na vida das pessoas, que tirava a cara feia, a cara emburrada, entruncada das pessoas, colocando alegria e a leveza, porque vinha do Espírito Santo essa leveza que estava no coração dele. Depois pensamos então esses 2 personagens centrais de tal modo, o Espírito Santo e o discípulo. O Espírito dá testemunho de Jesus, ele revela quem é o Cristo, ele fala ao coração, ele conduz à verdade, ele transforma. Eu e você, amado irmão, querida irmã, se não temos o Espírito em nós, não somos capazes de dizer Jesus é o Senhor. É a mesma palavra que diz, é na ação do Espírito Santo que sois capazes de dizer Jesus é o Senhor. E que todo joelho se dobre, e que toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. É nessa ação desse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos foi enviado em Pentecostes. E nós também, assim como o texto diz, versículo 27, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Essa palavra testemunho aparece aí, para que eu e você também hoje possamos dar testemunho dele. E o mundo necessita, mais do que palavra, necessita do meu e do seu testemunho. É uma palavra que se transforma em vida, e a nossa vida que vai transformando as pessoas à nossa volta. Olhemos um pouco mais, nós também somos chamados a dar testemunho, e de tal modo com a vida, com a palavra, com a alegria, com o nosso exemplo. Ser cristão não é apenas ter uma fé privada, lá no meu quarto eu rezo, mas ser uma testemunha pública de que Jesus é o Senhor e que vale a pena segui-lo. Um pouco mais adentrando a esses aspectos que o texto nos traz, aqui entra a grande figura de hoje, São Filipe Neri. Quis fazer aqui uma mescla da vida deste grande homem, porque ele também foi testemunha do Evangelho, o mesmo Evangelho que os apóstolos receberam do Cristo, essa boa notícia. Filipe Neri, um homem que foi radicalmente testemunha do Espírito, da verdade e da alegria. Vamos entender um pouquinho da vida dele. Nascido em Florença em 1515, viveu no século XVI, período profundamente desafiador para a igreja.
Era o tempo da reforma protestante, e sabemos bem claro tudo aquilo que Lutero provocou na igreja, das tensões internas que a igreja vivia consigo, da necessidade de conversão da própria estrutura de igreja. Inclusive papas que, encontrados em situações deploráveis, cardeais, mas a igreja precisava de alguém com renovo missionário, com um intrépido ardor do Espírito Santo para provocar aquela mudança necessária, não somente no mundo, mas também dentro do próprio seio da igreja. Mas o Espírito sopra onde quer. Em 1544, eu achei bem interessante, né? E a gente, quando lê a vida dos santos, isso nos inspira também. Na vigília de Pentecostes, Filipe teve uma experiência mística nas catacumbas de São Sebastião, em Roma. Eu tive a oportunidade, em 2023, de adentrar ali nas catacumbas de São Sebastião. Fiquei imaginando ali o que os grandes santos viveram naquele período conturbado, onde as perseguições à igreja eram grandes. Mas eu falei, eu visitei as catacumbas, mas eu não tive essa experiência mística de São Filipe. Ele viveu algo extraordinário ali. Mas me alegrou saber que eu estive no mesmo lugar onde um santo pisava e ali viveu essa experiência mística. Olha o que aconteceu com ele. Ali orando, viu uma bola de fogo que entrou pela sua boca e incendiou o seu coração. Tenta criar essa cena aí. Filipe Neri ali, dentro daquelas catacumbas, de repente naquela visão mística, uma bola de fogo que vem, irradia o seu ser entrando pela boca e chega até o seu coração. E diz assim, seu peito se dilatou tanto que 2 costelas se deslocaram. Tem algo físico aí. Isso foi algo confirmado após a sua morte. O coração de Filipe Neri, ele tinha uma espécie de uma protuberância, um coração que parece que tinha, não é um tumor, mas é algo que alargou o coração. Um coração dilatado, um coração grande, um homem que se tornou de um coração grande pela presença do Espírito Santo nele. Eu e você somos chamados também a fazer esta mesma experiência. O Espírito Santo em nós nos dilate o coração e nos permita um coração grandioso. Esse deslocar eu imagino que deve ter provocado inclusive dores físicas nele, mas isso provocou também grandes bênçãos e graças na vida daqueles que o encontravam. Literalmente podemos dizer, o coração de Filipe Neri se dilatou. Nosso coração possa se dilatar também como o coração dele. Era o Espírito Santo que vinha a cumprir João 15, dar testemunho de Cristo no coração de um homem e fazer dele também uma testemunha. Sigamos um pouco mais algumas curiosidades daquilo que nos traz a história de Filipe Neri. Filipe não evangelizou com dureza ou peso, mas com alegria contagiante, com um humor santo, um coração cheio de fogo, costumava dizer. Então esse homem que inflamava a alegria por onde passava, e ele diz assim, sede santos, sede bons, se não puderdes ser santos, sede ao menos bons. Sede bons, se não puderdes ser santos, sede pelo menos bons, porque a bondade vai atrair a santidade. A santidade consiste em estar sempre alegre. Ah, gente, não é fácil isso não, né? Ser sempre alegre quando vem aquelas dores de coluna, padre, que dia? Não dá para ser alegre não. Quando vem aquelas douradas no joelho, que dia, padre? Mas é o Espírito Santo que nos faz inflamar também o nosso coração, para prosseguir em meio às dores. Percebe, gente, que os grandes santos, eles não foram isentos de dores. Se a gente vai ligar a vida de outros santos, a gente toma, por exemplo, Inácio de Loyola. Foi para a guerra, queria ser um grande soldado. Lá na guerra, o que aconteceu? Uma bala que veio na sua perna, acertou-o. E depois daquela bala, ele não pôde ficar mais na guerra, teve que voltar. Ficou ali agora em repouso. Ele que gostava de leituras, de romances. Daí a pouco se viu diante de uma leitura da Sagrada Escritura e de um livro chamado Florilégio dos Santos. Aquele homem que não queria ler essas leituras, mas de repente, aquela leitura que ele podia. Dali, o que aconteceu? Se tornou grande soldado de Cristo, fundador da Companhia de Jesus. Pensar isso, né? Não somente ele, mas tantos outros santos que foram também visitados por dores e dores reais.
Estas dores reais que lhe permitiam, sim, viver também um pouco daquilo que Felipe Neri viveu. Se é um sinal, Deus está mandando uma tosse agora no momento da homilia também para poder atrapalhar. Mas vamos seguir. Porque a palavra de Deus e o testemunho dele e o Espírito Santo precisa nos irradiar o coração. Ele fundou o oratório, onde reunia jovens e adultos para conversas espirituais, cânticos, confissões e oração. Incentivava peregrinações simples, daí é interessante pensar também o ano jubilar, né? Você sair do seu lugar, ir de um lugar a outro, um lugar sagrado, talvez pensar algum santuário, talvez mesmo que você não vá a pé, mesmo que não vá de bicicleta, mesmo que não vá a cavalo, mas de repente sair daqui do seu lugar comum, ir a algum lugar, a algum santuário. Nós temos santuário de Guarino, santuário de Nossa Senhora da Abadia em Muquem, temos Trindade, temos Aparecida, ir de um lugar a outro, ir a algum lugar fazer peregrinação, e ele incentivava isso. Ele dizia que isso trazia um grande benefício espiritual, exercícios espirituais eucarísticos. Ele tinha um imenso amor pela Santíssima Trindade. A vida de um santo que viveu de modo extraordinário. E um pouco mais ainda sobre a vida dele, Filipe era muito espirituoso. Um dia tentaram seduzi-lo com mulheres trancadas num quarto. Ele fugiu e deixou esta célebre frase: nas batalhas contra a carne só triunfa quem foge. Você marido, você mulher, não adianta ficar tentando lutar, é preciso fugir. Um santo nos ensina isso. Ah, mas eu sou fortão, eu sou duro aqui. Aquele marido, né, depois passa aquela loira na sua frente lá, vira o olhar, desvia esse olhar, vai para outro lugar. Ou a esposa, né, de repente passa aquele homem bombado lá, vira o rosto, olha para o céu ou olha para o chão, como dizia um padre uma vez. É preciso fugir. Esta palavra do santo nos diz de modo bem claro: nas batalhas contra a carne só triunfa quem foge. Para não trair o marido, para não trair a esposa, para não trair o seu ministério, para não trair a sua missão, nas batalhas contra a carne só triunfa quem foge. E quando uma mulher o procurou para confessar-se da fofoca, deu uma penitência inusitada, e essa aqui talvez muito já ouviu falar dela. Ele, de um modo humorado, dizia para ela: saia pela cidade a espalhar penas de uma almofada, e depois você recolhe uma por uma dessas penas. Ao ver que era impossível, então disse: assim é a fofoca, depois que sai, não se sabe mais onde foi parar e não tem como muitas vezes reverter. Então, de uma fofoca, uma penitência inusitada, a possibilidade de uma grande reflexão para que a fofoca não mais esteja no coração. Assim era Felipe Neri. De um modo descontraído, ele ensinava. Era um homem do povo, direto, sincero, místico e profundamente espiritual. Tinha o dom da bilocação, olha aí, gente. Um homem que tinha a possibilidade de estar em 2 lugares. Ah, quem dera se Deus nos permitisse algo, pelo menos um pouquinho dessa santidade desse homem. Da cura, dizia-se que às vezes ele colocava a mão na cabeça das pessoas e simplesmente pelo fato de colocar a mão na cabeça dela, a pessoa já era curada, porque aquela bola de fogo estava tão iminente no teu coração. As pessoas que estavam perto, ele às vezes sentado em algum banco, a pessoa parece que sentia tremer aquele banco, porque aquele intrépido fervor que estava nele era tamanho que as pessoas podiam sentir aquele tremor. Pensar a vida desse grande santo. Mas também ele tinha a leitura das almas. A pessoa chegava para confessar com ele, ele já sabia dos pecados dela. Imagina, chega lá, estou com vergonha, padre, aqui. Filho do Espírito Santo. Não, minha filha, eu já sei, o teu pecado, você fez isso, né? Também aquilo, né? A pessoa talvez não confessava direito lá. E isso aqui que você não contou? Ele sabia ler as almas. Então, um dom extraordinário, um homem que eu e você podemos nos inspirar nele, porque ele quis dar testemunho de Cristo e dar testemunho dele no meio do mundo. Então, pensar tudo isso. Ainda um outro fato extraordinário: ele morreu no dia de Corpus Christi. Alguns que estudam a vida de Felipe Neri dizem que isso também faz muita relevância, traz muita relevância, porque ele era muito dado à experiência eucarística. Então, faleceu num dia de Corpus Christi, a quem ele tanto amava.
Queridos irmãos e irmãs da família Coração Fiel, hoje eu e você somos chamados a olhar para esse grande santo, pensar nele, quais momentos eu tenho vivido algo parecido com o que este homem viveu. Fecha seus olhos um instante, você que está nos acompanhando, e assim pensar hoje o que você mais precisa dessa ação do Espírito Santo, assim como Felipe Neri foi visitado por aquela bola de fogo. Talvez aquela palavra mal falada lá na tua casa, com o teu esposo, com a tua esposa. Peço que poderia já o Ministério de Música ir dedilhando um violão ou teclado para que a gente possa já nos encaminhando para a oração. Como eu disse, não vamos falar tanto, mas deixar que o Espírito Santo também fale conosco. O que esse Evangelho e esse Santo nos ensinam? Que o Espírito ainda hoje é derramado. Que Ele ainda hoje quer fazer corações arderem. Que ser testemunha não é ser sisuda, mas é ser cheio de Deus, a ponto de não caber dentro de si. Também de entender que a alegria é dom do Espírito e não um simples estado de amor, e é preciso pedir: Espírito, dá-me o dom da alegria, ou esse fruto do Espírito Santo. Como dizia Filipe, tristeza e melancolia, afugentai-as como ao demônio. Ser testemunha de Cristo, ser alegre, ser cheio do Espírito Santo. Como São Felipe Neri vivia sua fé com profundidade, mas sem um peso, com fervor, mas também com leveza, com compromisso, mas também com alegria. Abre seus olhos um instante, amado irmão, querida irmã. Eu tenho estado ultimamente em séries para fazer um tratamento de saúde. A última vez que eu tive aqui, há umas 2 semanas atrás, eu celebrei ali na paróquia Nossa Senhora das Graças. Eu não consegui celebrar a missa em pé. Eu fiz a homilia sentado. E hoje, antes dessa missa, estava um pouco isso no meu coração, minhas pernas. Eu tenho que fazer algum tratamento ainda, não faltou a palavra aqui que o ortopedista me disse. Eu tenho que fazer um procedimento para que possa o meu joelho estar um pouco melhor. Também a própria coluna, por causa de uma lombalgia que eu tenho de um tempo, desde 2018, que me acompanha. Eu já vim preparado com 2 palavras hoje, que foi uma palavra de Gálatas e outra palavra de Coríntios, onde Paulo vai trazer esta palavra assim: sabes que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E posto que minha condição física era uma provação para vós, não me tratastes com desprezo nem repugnância. Ao contrário, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Depois, ainda em outro momento, Paulo dizia: e para que eu não me enchesse de orgulho com a sublimidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eu já havia preparado essas 2 frases. Eu dizia: se eu chegar lá e começar a celebrar e vir dores nas pernas, eu vou dizer para eles: olha, essa palavra aqui de Paulo, e eu vou sentar e vou fazer a homilia sentado. Eu reconheço, eu estava pensando assim, mas quando comecei essa missa com vocês, gente, essa força veio novamente nas pernas, como Deus pudesse dizer para mim: olha para a vida de Felipe Neri, o que ele sofreu, as 2 costelas deslocadas, isso não é nada. Não reclama não, Padre Luvanor. E aí eu me lembrava que eu coloquei o meu lema de ordenação: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E como que eu quero viver as glórias do Cristo e quero fugir da cruz que Ele me dá? Hoje eu olho para você, eu não sei o que você está vivendo também, a cruz que você tem carregado, talvez a enfermidade que você está enfrentando também. 2023 eu passei para aquela crise de ansiedade, a gente, graças a Deus, fazendo tratamento, sendo acompanhado também por profissionais. E de um tempo para cá, as enfermidades, as dores físicas, muitas vezes têm me acompanhado enquanto padre.
Mas eu olho para a vida dos santos e eu digo, se é para que eu seja santo, Senhor, me permita então passar por isso sem reclamar, sem murmurar. E assim como Filipe, vem com esse mesmo Espírito sobre a minha boca, sobre o meu coração, para que o meu coração se dilate, que eu seja capaz de ser o instrumento necessário que as pessoas precisam. E mesmo que as pernas não estejam boas, mesmo que às vezes eu chego, tenho que sentar e dizer, eu vou sentar, eu vou fazer a homilia, mas se as pernas estão ruins, a boca ela funciona, a voz ela chega onde precisa. E Deus tem me mostrado muito através dessa palavra e através da intercessão desse grande santo, que nas tribulações, nas dores, nas angústias, Deus pode nos fazer santos. De não reclamar, mas deixar que a alegria, em meio às dores, possa irradiar-se no meu e no seu coração. Fica de pé, vamos rezar essa palavra, vamos nos deixar ser inflamados por esse mesmo Espírito que dilatou o coração de Filipe Neri, desta alegria que vence o mundo. Eu vos darei uma alegria que o mundo não conhece, mas a alegria que brota do meu coração sagrado, do meu espírito. E era grande a alegria naquela cidade. Canta com o Ministério de Música e nós vamos pedir que este Espírito nos dê o dom da alegria em meio às dores. Em meio às dores, a alegria de caminhar, a alegria de entender que os santos passaram por tribulações, por dificuldades, mas eles foram fiéis até o fim. E Filipe Neri nos ensina também a sermos fiéis, porque se ele o foi, eu e você também podemos sê-lo. Canta esta palavra e depois nós vamos em oração pedir que esse Espírito Santo também esteja sobre mim, sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Canta isso, você conhece essa canção. Espírito Santo, vinde. Porque o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos como pedir nem orar como convém, mas é o Espírito Santo que vem com gemidos inefáveis. Se você não sabe nem como pedir, canta esta palavra. Vem Espírito Santo, vem curar o coração ferido, vem libertar de toda a opressão, de toda a tristeza, de toda a frieza espiritual, de toda a mornidão espiritual. Espírito Santo, vem trazer-nos a vida nova, a vida inflamada do grande santo que celebramos hoje, de Filipe Neri. Com teu braço lá no alto, canta esta verdade, incendeia mesmo, Espírito, assim como incendiastes a vida de Filipe Neri, com aquela bola de fogo que entrava pela sua boca, a ponto de chegar ao seu coração, deslocando suas duas costelas. Espírito Santo, nos desloca de tudo aquilo que é desse mundo, trazendo a tua paz, a tua alegria, retirando toda a tristeza, dando-nos o entendimento, a fortaleza, o santo temor de Deus, a ciência, a piedade, os teus 7 dons, Espírito Santo. Nós clamamos nessa noite. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, esta mesma linguagem, esta mesma oração que eu e você não entendemos, mas o Espírito que fala em nós. Te peço, Espírito Santo, fala conosco. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo vai falar em nós. Nós que estamos em oração, o Espírito ora em nós, fala em nós. Vai rezando bem baixinho. Usa, Senhor, de pessoas neste lugar para proclamar a Tua palavra, a Tua verdade. Fala-nos, Espírito Santo. Visita-nos assim como visitastes Filipe Neri. A imagem que me vem é de alguém com a mão no coração e o seu coração acelerado.
confirmo. Um coração acelerado que está sendo também visitado pelo Espírito Santo nesta noite. Não é ansiedade, não. É um coração acelerado porque está recebendo uma graça muito especial. Alegria que vem para retirar a tristeza que você tem vivido. Continua, Senhor, a nos falar. Vai rezando bem baixinho e deixa essa palavra tomar conta do teu coração, da tua vida, te dando a unção necessária. Você que está aqui no quintal do meu Senhor, e você tem passado por momentos muito difíceis nessa vida, grandes sofrimentos que refletem no seu corpo físico, e você chegou a reclamar com o Senhor e disse: Senhor, por que eu estou assim? Eu rezo, eu peço, parece que eu não saio dessa agonia, desse sofrimento. Desde cedo está no meu coração, e agora o Senhor confirma mais ainda para você. Deus está te amando, como o sacerdote falou na homilia dele. O sofrimento, a dor, é a maneira que o Senhor tem de te fazer melhor, de te dar a graça. Mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo te dá o alívio das suas dores e traz paz ao seu coração angustiado, agoniado, seus pensamentos conturbados, desordenados. O Espírito Santo está trazendo para você paz que há muito tempo você não tinha. Reze agradecendo ao Senhor por esta graça. Tome posse. Você sabe que é para você. Você sabe que Deus está falando é com você. Deus concede a graça do entendimento, também a sabedoria diante das situações. Disse-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo havereis de ter tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O Senhor renova a sua fé para encarar as situações como uma mulher de fé, como um homem de fé, na paz que vem de Deus. A palavra que me vem é suicídio. Não faça isso, não faça isso. O Espírito Santo está vindo sobre você nesta hora para dizer: não faça isso. A tua vida é um grande dom, é um dom para a humanidade. Por mais que alguém disse para você que você não vale a pena, por mais que alguém disse para você que sua vida é um zero à esquerda, que você não vale nada, mas Deus ainda acredita em você. O amor de Deus está sendo derramado sobre você, e quando somos amados por Deus, o amor derramado em nossos corações enche de esperança. A esperança está voltando para você. A tua vida é um dom de Deus. Volta para a tua casa com ânimo renovado, nesta alegria do Espírito Santo que te visita também nesta noite. A vida, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus está vindo para você, trazendo a alegria do ressuscitado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta visita. O Senhor também está visitando uma pessoa hoje. Você falou essa semana agora, esse final de semana, esses dias todos, incomodando o seu coração. Você fala assim: eu não consigo mais perdoar, eu já perdoei demais. Eu já perdoei demais. A palavra para você é a palavra de Jesus a Pedro. Quantas vezes, Senhor, devo perdoar? 7 vezes. E o Senhor diz assim: 70 vezes 7. Libere o perdão, essa dor de cabeça, essa tensão, essa falta de dormir, essa insônia, esse estômago ruim, vem da sua falta de perdão. Então hoje, escuta a palavra de Deus para você. 70 vezes 7, não apenas 7 vezes, 70 vezes 7. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde
de transformar, incendia, traz fogo do céu, destilo. Dá a mão pro irmão que está do seu lado aí. Você já fez isso no início. Ergue a mão dele, ergue a mão dela do seu lado aí. Ajuda esse irmão a rezar, cantando esta verdade. Incendeia, Jesus, de verdade a minha alma nessa noite, incendiando o meu coração, assim como incendiastes o coração de Felipe Neri. Ajuda-nos a rezar de novo, com todo fervor, com toda alegria, com toda a fé que precisa estar em nossos corações. Incendeia, tira-nos a tristeza, Senhor, dá-nos alegria, incendiando-nos a alma, retirando toda a frieza, toda a falta de fé, todo o desespero, devolvendo-nos a esperança. Senhor, eu rezo, Jesus, pelos teus filhos. O Senhor me deu a autoridade espiritual em nome da igreja, a unção como Padre para rezar pelos teus filhos. E hoje esse renovo de fé, nesta mesma autoridade, cai por terra em nome de Jesus, na intercessão de Nossa Senhora de São Felipe Neri, toda a tristeza, todo o abatimento, e levanta os novos homens, as novas mulheres, homens e mulheres renovados, restaurados na tua presença, na ação desse mesmo Espírito. Levanta de novo, Senhor, estes homens e mulheres para a vida, para dar continuidade à sua caminhada, sem desanimar, sem desistir. Caminha, Espírito Santo, conosco, incendeia-nos, e canta forte para finalizarmos. Ergue a mão desse irmão lá em cima, ergue a mão dele, aperta a mão desse irmão, reza forte. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Você que veio aqui hoje pedir para uma pessoa muito querida sua, alguém que você deixou em casa, essa pessoa está passando por um momento muito difícil, essa pessoa está distante das coisas de Deus, e você tem rezado, pedido, implorado o Senhor. Hoje o Senhor te dá essa graça. Amém. Hoje o Senhor te dá essa graça. O Senhor está visitando o seu lar, o Senhor está visitando essa pessoa na sua casa. E tudo isso fruto Jesus, da oração e da sua fé, da sua confiança em Deus. O Senhor visita essa pessoa na sua casa. Obrigada, Senhor. Bendito seja. E ainda a última palavra que me vem, que o Espírito Santo coloca em meu coração, a palavra dívida. Uma pessoa que está endividada, que não sabe mais como fazer para resolver o problema da dívida. E a palavra que me vem é esta: coloque nas minhas mãos e tudo se resolve. Não se desespere. Faz aquilo que você precisa fazer. Se é preciso vender alguma coisa, e Deus vai encaminhando tudo. Coloque nas minhas mãos e tudo se resolve. Essa dívida, ela não mais te pertence. Confia no que o Senhor está te fazendo, a tua dívida, para que você possa recomeçar. Agora agradeça ao Senhor por estas palavras, com a mão no teu coração, dizendo obrigado, Espírito Santo, porque nesta noite o Senhor nos visitou, assim como visitastes Felipe Neri, o Senhor também nos visitou. O Senhor nos está visitando nessa noite tão sagrada, neste santo sacrifício no altar. O Senhor está trazendo para nós um renovo de fé, para continuarmos firmes, vivos, esperançosos, alegres. Obrigado, Senhor. Aplaudo o Senhor, aplaudo o Senhor. Incendeia a minha alma, aplaudo o Senhor. Esse mesmo Deus que nos renova, que nos alegra. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma,
incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E tudo isso só é possível porque você ajuda o sistema Coração Fiel de comunicação. Não deixa esse microfone se desligar. Não deixa o sinal físico da rádio que precisa voltar. Não deixa esse sinal físico fora do ar. Não deixa essa palavra ser cessada. Pela tua ajuda, hoje a Coração Fiel estende a mão para você e te pede a sua ajuda. Portanto, naquilo que você ajuda, Deus retribui em dobro de bênçãos e de graças. Eu que tantas vezes visitei a comunidade Coração Fiel e fez tanto bem, tantas bênçãos na minha vida, pode chegar também na vida de tantos. Não deixe essa obra parar. Eu estendo as mãos para você como sacerdote pedindo, ajude a obra Coração Fiel. Deus lhe pague desde já. Amém.